Primeira comunicação da tarde chama-se Gentes do Povoamento, entre o palco fotográfico e o campo, pela Fotografia Vicentes. Será apresentada pelo Dr. Marco Ferreira Gonçalves, que se encontra a desempenhar funções no Serviço Educativo do Museu de Fotografia da Madeira, Cria Vicentes. Licenciado em Artes Plásticas e mestre em História e Cultura das Regiões, desenvolve o seu trabalho em áreas da fotografia, artes visuais e património cultural. Na sua comunicação, irá conduzi-los por um percurso visual através das imagens históricas de habitantes de Machico, registadas pelo Ateliê de Fotografia Vicente entre finais do século XIX e inícios do século XX. Dr. Marco, faça. Boa tarde a todos. Esperemos que o café tenha sido reconfortante e revigorante, porque vocês agora vão pegar uma seca, porque vamos fazer uma viagem no tempo. E eu falo muito. Portanto, já fui avisado que vocês têm-se aqui antes das 19 horas, vamos tentar chegar. Portanto, só uma pequena à parte, só para dizer que o nosso Museu de Fotografia assenta em cima de um estudo fotográfico de grande importância, de grande relevo, não só para a nossa região, mas também, atrevo-me a dizer, em termos nacionais e internacionais. É um exemplo ímpar. Hoje em dia já quase não existem estudos fotográficos ainda vivos, e este é um estúdio que ainda remete para uma época. É uma autêntica viagem no tempo e foi dinamizada durante 4 gerações por estas pessoas que se encontram aqui, todos eles chamados Vicentes, por falta de criatividade talvez. Ainda hoje acontece, os primogênitos de varões ainda continuam a ser Vicentes, e o nosso espaço, o nosso museu ainda mantém essa memória dos Vicentes. Este foi o primeiro, o Vicente Gomes da Silva, um autêntico polimata, uma pessoa que dominava várias áreas do saber, que, na verdade, além de ser fotógrafo, também era desenhador, pintor, escultor, artista gráfico e fazia fundição, marcenaria, por aí fora. Portanto, um autêntico polimata. E o seu primeiro passo na fotografia não acontece em 1848, como é divulgado nas fachadas do edifício, porque essa é uma data que remonta à sua atividade profissional, nessas áreas que eu falei anteriormente, mas começa a fotografar propriamente nesta data. Ele foi um gravadorzinho e, por essa razão, também recebeu uma distinção da Imperatriz do Brasil, e acaba por também ter um outro momento muito importante na sua carreira, que foi a captação da Elizabeth da Áustria, mais conhecida comumente como Sissi, e este foi um ponto de viragem na carreira dos Vicentes, que ganhou prestígio suficiente para fazer da fotografia a sua principal atividade, depois assessorada com outras atividades secundárias. Com este crescente prestígio que ele acabou por ter, acaba por investir num edifício também apalaçado no centro do Funchal, na Rua da Carreira, e é aí que fica, no fundo, as armas do Império Austro-Húngaro, à mercê deste trabalho que ele fez com a Sissi, este trabalho fotográfico. E, entretanto, este edifício é remodelado em 87 e acaba por ser, no fundo, a fachada que hoje conhecemos. Outro ponto marcante na carreira do Dr. Vicente foi também o registro da visita régia de Dom Carlos I e de Manuel de Orleans, que também foi algo marcante para a carreira, sendo que o filho do fundador, o homónimo, Vicente Gomes da Silva, recebe essa distinção de fotógrafo da Casa Real Portuguesa. Um familiar dizia-me que ele até tinha sido proposto para Visconde, não sei se não avançou por modéstia do próprio, ou se os adventos da República o automorizaram, mas recebe esse título. Entretanto, a empresa vai evoluindo, com vários descendentes, até que fecha com o Sr. Jorge Betancourt da Silva, muito conhecido como o Vicentinho, mas não era Vicente à verdade, porque o seu irmão é que era o Vicente, porque era primogênito, ele nasceu depois, portanto, o Sr. Jorge foi quem faz a transição do Museu de Fotografia Vicente,
criado em 82, do Museu Particular da Família para o Museu do Barulho Jornal, e que depois, mais tarde, vem-se abrir como o Museu de Fotografia da Madeira, onde hoje alberga não só a coleção da fotografia Vicente, mas também uma maior coleção de vários estudos fotográficos madeirenses, fotógrafos também que passaram pela Madeira. Aqui nós temos uma grande fonte documental importante, que hoje em depósito no Arquivo e Biblioteca da Madeira, que é um parceiro essencial para nós possamos manter a nossa coleção bem armazenada. E nós temos aqui uma imagem do antigo acervo da fotografia Vicente, que foi depois aumentado com as coleções, com as doações e aquisições que o Governo Regional de Santo foi fazendo. E nós temos aqui uma imagem do Vicente, neste caso o Sr. Jorge, a segurar uma imagem que mostra, no fundo, a imensidão que era este património, que na altura ascendia já aos 400.000 exemplares. Uma coleção muito importante. Outra coleção que também está no arquivo, que é muito importante e que acaba por ser o outro eixo desta apresentação, o primeiro foi aquela coleção da fotografia Vicente, são os registros que esta empresa fez. Portanto, tudo está documentado e nós sabemos a localização, a origem dos retratados, quanto é que pagaram, em que data foi feita a sessão e, graças a Deus, ainda não havia Comissão Nacional de Proteção de Dados, porque senão não tinha conseguido fazer este trabalho. Se alguém for da Comissão de Proteção de Dados, isto está elegível, portanto, ninguém está a conseguir ler os nomes das pessoas. Portanto, vamos então avançar e gostaria de começar com o trabalho da fotografia Vicente no campo. Eles são mais conhecidos na área do retrato, mas também fizeram paisagem. E trago aqui uma imagem já conhecida, penso eu, que vocês terão a oportunidade de acompanhar os Napa, que deram aqui também um sucesso nacional e internacional, que usaram esta imagem. E nós vemos aqui uma forma ainda romantizada de como a fotografia Vicente fazia fotografia. Como vocês veem, há sempre este apelo à imagem idílica da paisagem, e nós temos aqui uma imagem em que as figuras estão de costas para a paisagem, a admirar essa paisagem. Este é um estilo muito romântico, muito tipo de altura, muito na altura dinamizado por um artista alemão chamado Caspar Friedrich, que é um estilo romântico muito usado na altura. E trago aqui também em contraponto um trabalho de um outro fotógrafo, que é Joaquim Augusto de Sousa, que é um dos meus fotógrafos favoritos da nossa coleção, um grande fotógrafo, onde este tipo de idealização de romantismo desaparece e entra aqui uma vertente mais realista, onde o fotógrafo não interage com o fotografado e capta a imagem como ela é. E como vocês veem, há definitivamente aqui um apelo mais à etnografia, mais à realidade, mais às vivências que estas pessoas tinham, que vão contrapor tremendamente com aquilo que era, na verdade, o palco fotográfico. Aqui nós temos uma imagem do estúdio da fotografia Vicente, este aqui certamente já no século XX, porque nós temos ali um candeeiro elétrico. A eletricidade foi só a partir de 1997 é que temos energia elétrica no Funchal. E nós temos aqui o que nós chamamos de mise en scène. Portanto, nós temos aqui um conjunto de cenários e uma iluminação cuidada que cria uma espécie de cenário romantizado, idealizado, numa espécie de criação de mecanismos de poder e de imagem, de representação. Eu coloquei aqui lado ao lado duas imagens, uma imagem fotográfica de uma pessoa de Santa Serra, de uma família de Santa Serra, e do outro lado o João António Bianchi, que também era fotógrafo, meio bom fotógrafo, onde nós estamos a posar uma fotografia Vicente. A fotografia, quando surge, obviamente que convidava a famílias com outras capacidades financeiras. Aqui trago um exemplo de um médico do Porto da Cruz, Leandro Camacho, onde nós vemos aqui definitivamente que há uma oposição em termos de poder económico, também de representação da sociedade.
Trago aqui outra imagem daqui de outra família de Machico, aqui se calhar mais ligada aqui às vivências e ao traje típico de Machico, onde não há, apesar de estar com a sua configuração de como é que seriam no seu próprio dia a dia, com o seu fato domingueiro, nós vemos aqui uma espécie de apelo quase ao estatuto da burguesia, num estado com um fundo todo muito bem trabalhado, com balustradas, com secções arquitetónicas, e não deixa de ser muito curioso como é que uma família que vem certamente de um panorama social mais desfavorecido despende algum dinheiro para vir captar a sua imagem. Eu vou fazer aqui um pequeno pormenor, espero que o Sr. Manuel não se chateie, mas vamos entrar assim com um olhar um pouco mais indiscreto. Desculpem os mais sensíveis. Eu devia ter colocado uma bolinha vermelha, não foi possível no momento de razões técnicas. Mas reparem bem que tinha as calças sarzidas. Não havia dinheiro para umas calças novas, mas houve dinheiro para uma fotografia. É um pouco como acontece hoje na nossa sociedade, onde há pessoas que têm carro novo, mas não têm casa para viver. Portanto, aqui outro detalhe, também um tema muito comum em voga na época, que era o tema marítimo. O que é engraçado é que, como todos nós sabemos, marítimo é um conceito que vai do mar à serra, e não há muito apelo ao mar nas nossas fotografias que estamos a ver. Mas já aqui este apelo marítimo, que é uma moda da época, aliás, o Pato Donald veste-se de marinheiro, um pouco também por alusão à época. E reparem bem noutra coisa, isto é bom madeirense, os sapatos estão todos escabaçados. Calças trazidas e sapatos escabaçados não é impedimento para vir registrar a sua imagem para a posteridade. Aqui perguntamos nós, então, como é que surge estas pessoas que vêm destas algumas de origens muito humildes, e esta convivência de pessoas humildes com pessoas da alta sociedade acontecia no estúdio, não no mesmo momento, mas era um palco de representação também de poder, e isso só foi possível com o surgimento do carro de visite. O carro de visite é uma invenção francesa, do Desarry, que vem substituir outros processos mais caros, como por exemplo o da Garriotte. O da Garriotte era uma pose de 15 minutos, numa situação de baixa luz, um pouco menos se fosse uma situação mais bem iluminada, talvez uns 4 minutos num dia com o sol, onde esta peça é uma peça única. Não há como fazer cópia, porque era feita, no fundo, sob uma placa de cobre, que era depois preparada com prata. Esta peça que está aqui não estava ao alcance do comum cidadão. Esta invenção, que vem de Jacques Daguerre, da Garriotte, foi inventada em 1839 e concorria, na verdade, com os trabalhos dos pintores da época. E quem não tinha capacidade financeira para se mandar pintar, também não tinha capacidade financeira para se mandar fotografar. Há um avanço seguinte, que é o Ambrotte, que é baseado, na verdade, no colóide úmido, que é uma técnica fotográfica com gelatina colóide sobre vidro, que, neste caso, o Ambrotte permitia, através do escurecimento do verso, transformar o negativo no positivo, depois era protegido num estojinho, que tinha também um custo inacessível para as pessoas. O carro de visite muda com a mudança de suporte. Neste momento, como estamos a fotografar com vídeo, é possível fazer cópias e é possível transformar a fotografia num processo mais barato, porque é um cartão mais pequeno, é um papel mais grosseiro, e também era possível fazer várias fotografias sobre a mesma placa. Trago aqui, por exemplo, uma máquina fotográfica, onde vocês veem várias lentes, e o objetivo disto era pegar num só vidro e fazer várias fotografias de várias pessoas com o mesmo papel, ou então fazer várias cópias numa só assentada. É um pouco como aquela questão que a gente pensa, é muito caro comprar um bolo de laranja, mas se comprar uma fatia sai mais barato. E era um pouco assim, as pessoas compravam uma porção do vidro. Outra questão muito importante no carro de visita é que esta forma de fazer fotografia permitia também fazer colecionismo. E aqui é uma espécie de Facebook da altura. As famílias construíam a sua rede de conexões com os seus parentescos, com os seus colegas de trabalho, e criava-se aqui realmente também uma relação de poder. O que é que tinha de essencial nisto? Tínhamos de fotografar na Madeira, Paris, tínhamos de ir a Madrid, e o formato era sempre o mesmo, tudo padronizado, e era possível colocar esses cartões dentro das salas, o que criou depois uma espécie de colecionismo
que eu disse na brincadeira aos miúdos que é a invenção, o primeiro passo dos cromos Panini. Aqui nós vemos aqui a representação também do poder, da importância do estúdio de ter uma espécie de cunho de validação das grandes instituições da época. Aqui vemos no canto, no vosso caso, no canto superior esquerdo, a representação da atribuição das armas reais portuguesas e do outro lado do Império Austro-Húngaro. E realmente comprar uma fotografia nesta época não era muito barato. Eu trago aqui um pequeno cartão que tem os preços, e estes preços, através dos livros de registros, sabemos que se mantiveram. Isto não é como os dias de hoje, em que a gasolina muda todas as semanas. Aqui o preço mantinha-se com muita regularidade e é possível ver estes preços em registros do século XIX, como também no século XX. E então o carro de visita custava 200 reais. Normalmente a ideia do carro de visita era fazer também a partilha dessas fotografias com familiares e amigos, e por essa razão as cópias de tintes também eram pagas e é um investimento brutal. Vamos voltar ao senhor das calças trazidas, o senhor Manuel, pagou 1.200 reais. Com 1.200 reais nós fazemos a conta para os dias de hoje para ser uma ninharia, porque 1.000 reais estava um escudo, e 1 euro são 200 escudos. Portanto, nós fazendo estas contas não é muito dinheiro. Mas se pensarmos que uma pessoa podia ter uma jornada de trabalho ganhar 300 a 400 reais, e que as jornadas de trabalho estão dependentes, obviamente, dos tempos, das colheitas, das questões também da temperatura, enfim, é um trabalho muito sazonal. É a verdade é que isto era muito dinheiro, ainda para mais que muitas destas famílias trabalhavam em colonatos, onde muitas vezes não recebiam um valor monetário, mas sim em bens. Então, assim, para as minhas contas, isto seria um investimento brutal, de cerca de 12 a 15% do rendimento mensal, se fosse regular. Isto daria para comprar muitos quilos de carne, mas eu prefiro tirar uma fotografia neste dia. Neste dia não sei se ele veio a pé, se ele veio de barco, se foi e voltou de barco, gastou mais 600 reais. E depois ainda há a questão que este trabalho não fica pronto no dia, há que voltar noutra data. Portanto, quando alguém vem de uma zona remota, onde se calhar só usou as botas neste dia para a fotografia e pode ir à missa, este foi um ato de autorrepresentação muito forte. Há aqui uma marcação, uma posição muito forte que ultrapassa, sem dúvida, os limites do luxo. Nós temos muitos registros, alguns ainda por apurar, mas daqueles que eu consegui realmente captar, vejo que há uma representatividade geral das freguesias de Machico, à exceção de Caniçal, só consegui encontrar um exemplo, que não tem ainda essa imagem digitalizada, e obviamente que isto aqui entra já os detalhes, são as questões financeiras, as questões geográficas e sociais das pessoas, e há uma maior representatividade, obviamente, de Machico, que é a freguesia mais populosa, como se vê aqui pela pequena, assim já antecipando o que vai começar a seguir, já vemos que os números e essas referências também são muito importantes no número de clientes que chegam à casa da Vicente. Eu trago aqui algumas imagens, assim por freguesia, não sobram apenas alguns minutos, mas gostaria ainda assim de ver algumas imagens. Nós vimos ainda há pouco um trabalho de Joaquim Gosto de Sousa, onde há essa procura do realismo, e aqui no trabalho de Vicente, aquilo que vimos nas imagens no exterior, também acontecem no estúdio, que há aqui uma certa representação romantizada. Algumas pessoas faziam imagens constantemente, temos por exemplo aqui esta menina que veio aqui mais do que uma vez ao estúdio, e se propõe-se, que já houve um trabalho anterior, porque a perpetuação da memória era muito importante e ainda hoje é. Obviamente nos dias de hoje o valor da fotografia não tem o mesmo do passado, porque estas pessoas fotografavam-se normalmente no momento do seu nascimento, dos momentos religiosos importantes e também no momento do seu falecimento. Também temos alguns exemplares de pessoas que pousaram mortas no nosso estúdio. É caso de dizer que elas estavam mesmo mortas para ver a fotografia. Nós temos aqui outro exemplo também, acho muito curioso, que é as famílias se juntarem todas para fazer fotografia. Era não só uma forma de celebrar um momento em família, mas também de
de poupar alguns trocos, porque isto tudo tem os seus custos, que, partilhando pelos diferentes elementos, passava a ser também uma forma de conseguir celebrizar a nossa imagem de uma forma mais acessível. Trago algumas imagens também do Porto da Cruz, e como nós vemos, há sempre aqui um ambiente quase burguês, do apelo à fotografia, ou quase o ser e parecer, andar aqui um pouco de mãos dadas, e há aqui, sem dúvida, muita intervenção do próprio fotógrafo, que no fundo controla as poses, e que cria, na verdade, um mecanismo quase de unificação, no fundo, esta transição da monarquia para a república, quase que entra aqui no propósito quase de nivelar socialmente as pessoas, porque estão no mesmo espaço, assim, de apelo português. Aqui nós temos um rapazinho assim, com apelo a mar. Lembrei-me como não tínhamos nada do Caniçal, fazer um barquinho, porque na verdade também o mar é muito importante, mas este também era um filho de um senhor doutor que tinha dinheiro para fazer montes e montes e montes de fotografia, gastou milhares de reais nestas sessões. Trago aqui mais um conjunto de imagens, sempre com poses muito firmes, e a pose firme é, no início da fotografia, um requerimento técnico, portanto as pessoas tinham que posar firmemente porque a fotografia levava o seu tempo, mesmo após passarmos a fase do Clódio e também a fase do Lagarriote, que eram exposições mesmo muito longas, a fotografia ainda assim, em gelatina, ainda implicava uma pose firme, porque a fotografia manual e também porque o tempo de captação sofre algum arrasto por luz desfoque. Obviamente que as figuras de autoridade também faziam daí uma espécie de registro. Nós temos aqui um conjunto de pessoas também do Santa Serra. Aqui, obviamente que não sei se é da freguesia de Santa Cruz ou da freguesia de Machico, portanto agrupei-as todas sem saber de onde é que vêm, porque no registro não tem morada completa. Nos registros da fotografia de Vicente, quando tem morada completa, são pessoas do Funchal. É aqui que as pessoas que vêm de outras geografias só sabemos a sua freguesia, o concelho, não sabemos se foi assim. Tenho aqui mais alguns exemplos que também achei curioso agrupar estas fotos, porque isto foi uma moda que foi difícil de descalçar, que é a moda da barbinha em cortina de queixo. Que foi muito difícil de largar este estilo. E vemos isto não é só na Machica, isto acontece em muito sítio, mas aqui é engraçado que no Santa Serra foi mais permanente. Reparei que no Santa Serra isto estava na moda. O Abraham Lincoln, na verdade, era um role model, era um influencer da época. Nós temos aqui também um traço muito identitário também de Machica, aqui com o chai blanc, também muito típico e recorrente. As imagens também de devoção religiosa são muito recorrentes, temos muitas fotos de sacerdotes e pessoas em devoção. Também temos algumas pessoas, aqui chama-se António Gomes Mendonça, este deve ser o primeiro hermafrodita da época. Não, por acaso foi um erro, peço desculpa, faltou aqui corrigir esta legenda. Machico, obviamente, temos muitas mais fotos, é uma freguesia muito mais populosa e obviamente que a análise são mais difíceis de se fazer. Nós temos aqui um conjunto de retratos que eu trouxe para fazermos uma pequena análise. E aqui, muito tipo, por que razão as pessoas iam ao estúdio? Talvez porque eu ia emigrar e precisava deixar essa memória para alguém. O nascimento também é muito importante e o apelo à memória está sempre presente. Há muitas fotografias de crianças com medalhão com foto do seu pai. Aqui, obviamente, a Santa Trinidade está sempre presente, o número 3 é um número mágico, está sempre presente nas fotografias. Normalmente a figura patriarcal sentada e as outras figuras então ao lado. E depois eu trouxe aqui a versão mais antiga da Bela e o Monstro. Apesar de toda a gente ter direito à sua imagem, a verdade é que o fotógrafo retrata a realidade e pode ser romântico, mas não faz milagres. Ainda assim, as fotografias são sempre todas editadas, incrivelmente as imagens todas estão editadas de alguma maneira. Nós temos também uma grande coleção de pessoas, contos e padres que também passaram pelo estúdio. É curioso esta sessão não estar a presença da mãe, que é típico, normalmente a família é representada toda, e só em raros casos é que vemos a família toda a posar
e depois haver retratos individuais, porque é um custo financeiro muito alto e normalmente a família representa-se ou toda ou só a criança. Não é muito comum termos a representação assim individual. Resta-me muito pouco tempo, só para dizer que durante muitos anos passaram-se gerações atrás de gerações e o paradigma do retrato manteve-se sempre de retrato corpo inteiro, poses firmes, em poses quase nobiláricas. E depois, quando surge a necessidade do pedido de identidade, muda o paradigma completamente. E esse paradigma, apesar do pedido de identidade ter começado em 1911, é mais permitido na década de 20. Em alguns casos, a fotografia passa a deixar, perde-se com um de idealizado, romantizado, para ser quase um documento vivo. E aqui é mais documental, uma foto de frente, uma foto de perfil. E aqui coloco os dois paradigmas lado a lado para nós vermos a diferença entre aquela pose de um caçador, número 12, um soldado, e um caçador número 27, onde a pose já é completamente diferente. Olhar diretamente para a câmara, no outro lado, uma pose mais descontraída, mais firme, com o olhar a desviar-se da câmara. E depois nós temos aqui mais Chico, onde nós vemos uns olhares que podem ser os chamados mug shots, não é? Assim, uns retratos quase criminais, mas não apelava muito à amizade nem ao sorriso. E, portanto, muito mais haveria a dizer, mas a limitação do tempo assim exige, portanto, eu só tenho a dizer muito obrigado.